Pós-poesia. Há tempos me encontro perdido, em meio à confusão de sentidos, palavras que nunca chegaram a inspirar. Pensamentos vazios, andando sobre o fio, entre o passado e o presente, só existe um lugar. Lábios dormentes, sem saber o que falar, domingos reluzentes, de uma calmaria que parece sufocar. Estranhas partidas, de conversas sem saída, ou rumos que cansei de trilhar. Ladainhas sobre a vida, memórias que já revivi 50 vezes seguidas, que só me lembram o quanto cresci. Não caibo nem mesmo dentro de mim, insisto em desaguar, palavras sufocadas sobre o fim. A flor na rua, turvam o horizonte, espalhando dolosamente a mentira. Plantam o medo, soprando inverdades, enficando maliciosamente nas mentiocas. Conceitos falsos tentam calar a voz dos excluídos, anulam nossa vontade mais legítima, zombam da nossa vivência, mas o grito não cala e não calará. No caos da dureza poeirenta da calçada, a flor leve resiste, em nós a luta batuca. Érica Jane Ribeiro, no livro Post-Poesia. Eu sou Ricardo Alves, sou integrante do Coletivo Camaradas e de diversas outras iniciativas culturais e milito pelo movimento hip hop e atuo também com intervenção urbana, fotografia e filmagem. Com vocês. Eu sou o Carlos, eu sou integrante do Coletivo Camaradas. Atualmente eu sou o coordenador do Pós-Poesia. Atualmente eu curso História na Universidade Regional do Cariri. Estou no último semestre e atualmente eu estou militando através das minhas palavras, da poesia. Pronto, essa proposta que a gente traz hoje é um diálogo sobre a poesia da rua, né? E como as palavras têm nos afetado, seja positivamente ou negativamente, né? Vivemos tempos em que as palavras precisam chegar cada vez mais às pessoas e que ela possa chegar de forma afetuosa. Nesse sentido, a gente traz o diálogo, né? Eu tenho uma formação científica em geografia e, paralelo a essa formação em artes, onde a gente no dia a dia vai aprendendo de forma didática através de oficinas, vivências e experimentações, né? E aí, dentre essas experimentações, a gente criou o Post-Poesia, né? Que vem a ser essa intervenção, que é uma intervenção urbana, mas ligada ao foco da palavra, onde essa poesia vai ser jogada na rua e ela vai ser registrada e vai ser potencializada nas redes sociais. E nesse processo, a gente vem já há alguns anos, desde 2015, potencializando a poesia na rua, assim como registrando também outras poesias, outros dizeres, outras vozes que andam gritando pela cidade. E aí, uma dessas vozes que a gente encontrou nessa correria foi a voz do Carlos, que chegou para a gente através de uma oficina de extenso, onde é uma outra técnica de intervenção urbana, e a partir disso nós o descobrimos como poeta e nos convidamos, assim como nesse contato dele já com outra poeta, que é a Natália, a vir somar forças com a gente e colocar a sua palavra na rua, né? E aí eu queria que você, Carlos, falasse um pouco como se deu esse seu processo com a arte, né? Sua chegada à arte, deixar de ser um consumidor e partir a produzir, e como ele vai se enveredando através da palavra, né? Certo. Eu acho que, assim, eu me considero uma pessoa que acabei sendo artista por acidente. Porque, assim, eu sempre desenhei, sempre produzi arte, mas eu nunca me encontrei dentro da arte, sabe? E aí, depois desse encontro com o Coletivo Camaradas e com a Natália, eu pude perceber que a arte ela também era para mim. E tudo que eu produzia também era arte. E eu acho que essa é uma das potências que o Pós-Poesia tem, né? Que você consegue estar observando as poesias na rua. E são várias formas de escrever, várias formas de você se expressar. E você tem como se encontrar dentro desse meio. Sim. Então, para você, antes desse contato com Pós-Poesia, como foi
sua escrita, né? Tipo, você disse que desenhava e tal, mas e a escrita em si? Você já escrevia ou começou a escrever a partir dessa chegada? Certo. Eu escrevia antes, comecei a escrever na escola ainda, só que aí eu tive uma experiência muito ruim com a professora, porque ela nunca considerou minha poesia muito boa para estar sendo exposta. E aí eu passei muito tempo sem escrever depois disso. E aí, depois desse encontro com a Natália e com o coletivo Camaradas, né, que tem as rodas de poesia que aconteciam aqui, isso foi me influenciando a novamente voltar a escrever. E estou aqui até hoje. Massa, massa. Então quer dizer que, de certa forma, você teve uma pequena frustração com a sua poesia, não com a sua poesia, né, mas com um contato com o outro que não aprovou a sua escrita, né, nem de uma forma nem de outra, né? Quando a gente trabalha com trabalho na rua, tem essa questão que aí não foi na rua, né? Foi no espaço escolar, que era um espaço que deveria acolher e reprimiu, né? A gente tem esse processo do embate, né? O que os outros vão achar, o que o outro está achando daquilo que está sendo colocado, né? Eu, enquanto uma pessoa que vem atuando através da fotografia, do registro, né? Para mim é sempre pertinente a escuta do que vem sendo dito ali no passo a passo das intervenções, né? Quando vai acontecendo e as pessoas vão vendo, vão parando para ler, vão parando para perceber o que é, né? Para você, no primeiro momento, como foi ver sua poesia no post e posteriormente ver ela sendo potencializada na rede social e depois desse processo também, como você viu essa questão de tipo, você está colando o do outro e está vendo a escuta das pessoas em relação à escrita, né? Certo. É muito gratificante você ver sua poesia colada no post, mas você ainda fica com aquele sentimento de que o que as pessoas vão interpretar a partir dessa poesia, porque são palavras, né? Cada pessoa ela tem a sua interpretação. E aí a poesia ela tem esse poder de fugir totalmente do seu controle depois que ela está no meio da rua. E é muito interessante ver a reação das pessoas, né? Porque elas ficam espantadas quando elas encontram alguma poesia na rua. Elas ficam tentando entender o significado daquilo. E eu acho que a gente não tem como informar um significado para a pessoa, né? Porque cada pessoa ela tem a sua interpretação disso. Sim, com certeza. Dentro da tua escrita, assim, quando a gente faz arte, a gente sempre faz arte pensando de colocar algo para fora, muitas vezes para que o outro escute ou simplesmente para colocar para fora, né? Como é esse teu processo da escrita, né? Tipo, tu falou agora nos bastidores dessa preocupação da tua escrita, né? Mas tipo, é algo que tu tem a necessidade de botar para fora. Então tu colocou para fora na escrita e agora tu coloca para fora na intervenção, né? Como tu vê esse processo? Tipo, para tu é gratificante saber que o outro vai ler, o outro vai ver, ou isso te assusta pelas palavras que tu está colocando? Isso me assusta um pouco, porque assim, a poesia para mim ela é mais uma forma de eu me expressar. Tem coisas que eu tenho dentro de mim e eu quero ter uma forma de colocar para fora. E aí, a partir desse momento que eu faço essas escolhas de palavras, de tudo isso que está passando por dentro de mim, e a partir desse momento que essa poesia ela sai para fora, ela fica postada na rua e depois nas redes sociais também, dá um pouco de medo por saber que outras pessoas vão ter outras interpretações e podem ter uma visão sobre mim também, porque a minha poesia ela é muito ligada a mim. Sim, compreendo. Então, no caso, tu fica gratificado, mas só que também tem esse pequeno medo, né? Isso. Mas como a arte, muitas vezes ela é a cura, né? Ela vem para curar alguma dor, então para externar alguma dor, né? De certa forma, ela não deixa de ser um antídoto, né? Para tentar curar ou então para tentar expulsar, né? Então, como você vê nessa tua trajetória essa questão do afeto? Tu acha que de uma forma ou de outra tu tem libertado outras pessoas com a tua palavra, ou seja, com a tua dor, com o teu amor nesse processo de intervenção? Certo. Esse meu contato com a Natália me fez pensar muito sobre isso, porque aí
ela escreve muito sobre lutas e tudo. E aí, a partir desse momento que eu tive esse contato com ela, eu pude perceber que eu também poderia escrever. E aí, depois disso, eu percebi que o afeto é muito importante para você conseguir ter uma escrita amorosa, né? Por assim dizer. Porque eu acho que o afeto é um passo libertador, principalmente para nossos corpos, né? Corpos pretos, que nem sempre é gerado esse afeto dentro de casa, no meio da rua. E aí esse afeto é muito importante. Sim, sim. O meu processo com a arte se vem a partir do movimento hip hop, né, que em si já tem esse diálogo de luta, de resistência, né, de persistência num diálogo, né? Tanto que a gente se coloca muito enquanto intervencionista a partir do stencil, faz alguns riscos de pichação com poesias, muitas delas são rapper, né, são a escrita do rap, então a gente entende que a nossa voz ecoada na rua, ela pode ir mais longe, né? Então, eu acredito que esse processo tem sido libertador para ti, como tu tem colocado, e tem possibilitado que outras pessoas venham a escrever, né? A partir da sua escrita, né? E aí, como é que tu tem feito essa relação enquanto coordenação do pós-poesia com outros poetas? Certo. Com outros poetas, eu não tenho tido muito contato ultimamente por conta da pandemia, né, que teve esse problema. E aí, ultimamente, esses poetas eu tenho conversado através das redes sociais e aí ele transmite essa poesia para mim, através de algumas oficinas que a gente também realiza. E esse contato com esses poetas, ele me influencia muito na minha escrita também. Sim, sim. E como as pessoas podem chegar até o pós-poesia, até ter contato com você, conhecer mais o seu trabalho e também agregar essa força a gente, da rede do pós-poesia. Né? Certo. A gente tem uma página no Facebook, que é a página do Pós-Poesia. Você pode estar entrando em contato por lá. E a gente também tem o Instagram, né, do Coletivo Camaradas. E tem o meu Instagram também, que você pode entrar em contato e a gente pode conversar. Teria mais alguma poesia para mostrar? Tem que selecionar. Passaram 2 vezes por mim e não me reconheceram. Talvez ainda não vejam aquilo que realmente sou. Uma alma que rejeita aquilo que meu corpo insiste em expor. Carrego na memória o doce sabor, uma vida longe da espreita, de olhos sem nenhuma cor, cabelos ao vento, abraços sedentos, conversas serenas sobre a loucura que é o amor. Em meio a ruas estreitas, um dia cinza insiste em se sobrepor. Há uma vida que se reinventa, a rotina que atravessa, não há frio nem calor. Tem outra? Eu nunca fui daqueles que carregam várias vivências no peito, dos que rapidamente pegam um jeito de como a vida deve andar. Eu nunca fui daqueles que não experienciam o medo de estar sempre no modelo de como um menino tem que andar. Eu sempre vivi os atropelos de nunca encontrar o meu lugar, ser forçado a sempre imaginar nas pontas dos dedos que nunca chegaram a me tocar. Eu nunca fui daqueles que chegaram no topo e que os deuses não me lembrem do topo que os corpos dos meus vieram a sangrar. É que eu nunca fui daqueles que não fui chamado de louco por lembrar o quão pouco a nossa vida pode custar. Mas eu sempre fui daqueles que espera o jogo virar, porque a água sempre acerta o caminho que deve trilhar. Sempre fui daqueles com milhões de lágrimas para derramar, vários sentimentos, apego pelos momentos, mas sem uma palavra para falar. E hoje, entre o sempre e o nunca, tudo que foi esquecido, sobre as rimas que nunca chegaram a respirar, permito à mente uma fuga para trilhar um caminho, que o afeto e o espinho sejam razão para rimar. Aves em luta. Era pássaro,
Pousou no galho mais alto da árvore, mais frondosa. Era ave. No romper do sol, alerta sacudiu as penas. Mudou o galho rotineiro. Era pássaro. Via o mundo nas alturas, as mais diversas. Tinha diversos olhares no mesmo mundo. Que privilégio! Era ave. Sua natureza favoreceu o voo, a liberdade. Tinha na sua essência o universo. Poderia decidir ser ave, poderia optar por ser pássaro. Era pássaro. Não temia o vento lateral. O cortava como uma navalha, forte, porém delicada. Era ave. Antes de ser ave, não sabia voar. Não tinha penas, tinha medos, tinha ninho. Era pássaro. Por isso saltou. Não quis ficar. Não é como tantos que seguem. Era marcha lenta, unidos para humanizar a burrice. Era ave. Não lutou contra a sua natureza. Deixou a vida seguir. Deixou a brisa levar. Como um barco em mar aberto, mas não se contentou com o voo dos outros. Sabia que precisava de suas asas. Se deu ao vento como o barco se dá às ondas. Era vida, era sonho, era ser, era querer, é luta. Deixou ser. Não se limitou nem massacrou suas penas. Era único. Hoje ainda voa, ainda livre, ainda é ele. Isso não muda. Ser o que é. Viver o que vida lhe oferece. A luta para quem ainda é fácil. Desviverá ave, viverá pássaro. Do livro Poste Poesia. Então, pessoal, essa foi a atividade. Segue aí as redes sociais do Centro Cultural Banco do Nordeste e também acompanhe os trabalhos de poesia de Carlos Antônio, do Coletivo Camarada, Poste Poesia e os nossos trabalhos nas redes sociais. É isso. Eu agradeço pelo espaço, eu sou muito grato por estar participando desse movimento, né? E é isso, reforçar que a gente tem um banco de dados que a gente recebe poesias de todo o Brasil, e aí você pode estar entrando em contato através das nossas redes sociais para conseguir colocar suas poesias aqui. Quem sabe a sua poesia ela não pode estar sendo postada aqui no Gesso. É isso.